Nós vamos falar hoje sobre aquele convite que Jesus fez a todos nós quando esteve aqui encarnado. O convite ao dever. O convite que Ele nos fez para que fôssemos todos nós, seus seguidores. Então, quando nós pesquisamos o significado da palavra discípulo, encontramos que discípulo vem do latim, que quer dizer aluno, aprendiz. Já apóstolo, palavra de origem grega, quer dizer aquele que sai em missão, aquele que é enviado. Nós, ouvindo uma palestra pública de Arthur Valadares, este jovem pesquisador da doutrina espírita, ele nos diz então que nós devemos analisar os seguidores de Jesus sobre 3 perspectivas. A primeira é que ele chama de multidão. É aquela pessoa que está na multidão, no meio da multidão. Ela ouve o ensinamento, mas ela não sabe o que fazer com as informações que ela recebe. Temos o discípulo, que é aquele que ouve, compreende e procura se melhorar, se transformar. E temos o apóstolo. Apóstolo, segundo ele nos fala, é aquele que ouve, já se modifica e passa então a ensinar. E aqui requer já uma reflexão de todos nós. Em qual desses 3 seguidores nós nos enquadramos? Ainda estamos no meio da multidão, como diz o poeta, e vida de gado, povo marcado, mas o povo é feliz. Ou já somos discípulos, ou somos discípulos e muitas vezes somos discípulos apóstolos, mas jamais apóstolos discípulos. Enquanto nós pensamos a respeito disso, vamos refletir sobre o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, cujo título é Requisitos para seguir Jesus. As palavras de Jesus, então, na narrativa do evangelista, diz mais ou menos assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará, a encontrará. Que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então este convite de Jesus, este convite ao dever, a busca pela nossa elevação moral e intelectual, as 2 asas que nos conduzirão a Deus. Jesus vem nos dizer para que peguemos, cada um de nós, a nossa cruz. Não a deixemos no lado, nem no canto, nem escorada na parede. Nem tentemos, de alguma forma, passar essa cruz a uma outra pessoa. Porque a responsabilidade, ela é nossa. Aquele que tentar ganhar o mundo inteiro perderá a sua vida. São palavras muito fortes ditas por Jesus. Aquele que tentar viver somente com as facilidades, os prazeres mundanos, enfrentará muitas dificuldades no seu caminhar. Mas aquele que buscar o equilíbrio entre tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque são as experiências necessárias, ainda precisamos da matéria, mas que nos preocuparmos então em fazermos algo de bom, em benefício dos outros, fazendo assim em nosso benefício,
nós ganharemos a nossa vida, porque não há nada que possamos trocar, nada de material que possamos trocar pela nossa paz de espírito, pela nossa tranquilidade de consciência. Por isso que nós não podemos dar nada em troca da nossa alma, do nosso espírito, da nossa evolução. Nada que venha do mundo. Embora, como já falamos, todas as experiências necessárias são importantes. E Jesus aqui na sua fala não está nos dizendo que devemos abrir mão de algo para segui-lo, ou para nos tornarmos pessoas melhores. Quando eu falo aqui algo de material, porque todos aqueles nossos vícios, aquelas dificuldades que nós trazemos, isso sim nós temos que ir nos despojando pouco a pouco. Mas para compreendermos melhor essas palavras de Jesus, trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Lá na lição 31, cujo título é Combatendo a Sombra, o benfeitor Emmanuel vai nos falar sobre o capítulo 12, versículo 2 da carta aos Romanos, onde Paulo de Tarso nos diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual será a perfeita vontade de Deus em relação a cada um de nós? Emmanuel nos diz que o apóstolo Paulo de Tarso nos adverte sobre a acomodação com os enganos do mundo. Isto é, todas as vezes que nós, seguidores de Jesus, quando nós pensarmos em levar os ensinamentos de Jesus a alguém ou algumas pessoas, e aquelas pessoas ainda estiverem muito envolvidas com as questões materiais, que nós devemos então agir como Jesus agiria, com a conduta e o comportamento de Jesus. Devemos ser benevolentes, devemos ser pacientes, devemos ter tranquilidade, serenidade nas nossas colocações, nas nossas ponderações. Jamais usarmos a violência ou a imposição das nossas ideias e daquilo que achamos que são as verdades que nós temos dentro de nós. Devemos ter sempre a calma, porque se nós nos desequilibrarmos tentando convencer as pessoas, cairemos em discussões estéreis, desnecessárias, em rebeldias, porque Jesus, durante todo o seu exemplo e seu apostolado, jamais levantou a mão contra alguém, jamais foi grosseiro com qualquer pessoa, muito pelo contrário. Jesus conviveu com todas as nossas imperfeições, nos orientando no caminho do bem. Pelo esforço, diz o benfeitor Emmanuel, da caridade paciente. Isto significa dizer, caridade paciente, que cada um de nós, assim como eu tenho o meu tempo, tenho a minha compreensão de mundo, as outras pessoas também têm o tempo delas e têm as verdades delas. Então a minha caridade deve ser paciente com relação aos outros, porque nós devemos nos transformar, não nos enraivecer com a conduta e o comportamento alheio, modificando assim o nosso padrão vibratório dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Justamente aquilo que Jesus veio trazer como ensinamento para nós, a mudança do nosso padrão mental,
Com Jesus, não mais o olho por olho, dente por dente, mas ame a teu próximo como a ti mesmo. Porque diz Paulo de Tarso, diz Emmanuel, para que nós nos revelemos em silêncio. Nos revelemos em silêncio, isto é, o que dá a vossa mão direita, não saiba a vossa mão esquerda. Nos revelemos em silêncio na altura dos nossos propósitos, dos nossos objetivos de vida, nos convertendo assim em auxiliares preciosos para a divina iluminação do Espírito. Na convicção, vejam que poesia que Emmanuel nos traz. Na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação do solo da alma. O exemplo é a boa semente plantada na terra boa. Que nós não nos acomodemos, então, com as trevas, com a escuridão. Nós devemos sim nos clarear por dentro, nos purificando cada vez mais, a fim de que da nossa presença irradie na direção do nosso próximo a mensagem persuasiva do amor. A mensagem que nos trouxe Jesus, nos seus diálogos, nas suas conversas, no seu exemplo, através da persuasão, da argumentação sólida, dos bons argumentos, dos argumentos positivos, para que possa se estabelecer, então, através do nosso exemplo, entre os homens, o domínio da eterna luz. Este é o convite que Jesus nos fez. Estas são as orientações do mundo espiritual a todos nós, a toda a humanidade. Nesta doutrina espírita, que é um repositório vivo, é água viva que Jesus tanto nos falou, que nós beberíamos e jamais morreríamos. Se ainda não descobrimos qual tipo de seguidor nós somos, ainda estamos pensando a respeito disso. Vamos pensar então em quem Jesus escolheu para serem os seus discípulos. Quais foram as pessoas? E vamos imaginar a época de Jesus, em Jerusalém, aquelas diversas autoridades do templo, as autoridades do sinédrio, homens sábios, profundos conhecedores da lei. Portanto, Jesus tinha amplas possibilidades. Mas quem Jesus escolheu para que fossem os seus seguidores? Escolheu homens humildes, homens simples, a grande maioria ignorantes no sentido do conhecimento da lei no sentido de ler a lei, de estudar a lei, não de desconhecer a lei, porque todos os hebreus conheciam a lei de Moisés, a lei de Deus. Mas eram homens rudes, trabalhadores, mas que viviam dentro das suas comunidades, portanto conheciam os sofrimentos das pessoas com as quais eles conviviam, conheciam as necessidades, sabiam das dificuldades, portanto estavam inseridos em suas comunidades e, apesar de serem homens imperfeitos, cheios de defeitos, eles tinham boa vontade. E Jesus sabia que iria fazer a sua plantação num solo fértil, porque, tendo boa vontade, eles estavam com o coração aberto a todas as possibilidades, abertos aos ensinamentos que Jesus iria dar a todos eles. E após então ensinar aqueles homens por algum tempo,
Jesus dá uma missão para aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, melhor dizendo. E vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1. E entre outras coisas, Jesus diz a eles: não vades aos gentios, nem aos samaritanos, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciar que o reino de Deus está próximo. E disse mais Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, mas dai de graça, porque este dom vocês receberam de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem dinheiro em seus cintos, nem 2 peças de roupa, nem sandálias, nem um bastão. Essa foi a missão que Jesus deu àqueles homens. E se nós pegarmos essa missão de Jesus, que consta lá no Evangelho de Mateus, e fizermos uma comparação com a missão dos espíritas, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, vamos ver que há inúmeras, vamos ver que existe uma relação muito grande entre essas missões, porque os espíritos, através da doutrina dos espíritos, apenas ampliaram aquele leque de missões que Jesus deu, e nos esclarecendo melhor, nos detalhando melhor aquelas missões dadas por Jesus há 2000 anos. E quando Jesus escolheu então aqueles homens humildes, o que Jesus quis dizer para nós? Quando não escolhe os doutores da lei, que em teoria seria muito mais fácil para ensinar o povo, para esclarecer acerca das leis de Deus que Jesus estava trazendo. Jesus quer nos dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque se naquela época ele escolheu homens rudes e simples e humildes, é sinal de que nós não precisamos nos aperfeiçoar em nada. Não que não precisemos nos aperfeiçoar, nos esclarecer, termos os nossos títulos, buscar cada vez mais o conhecimento. Porque aqueles homens não esperaram ganhar na Mega Sena para fazerem a caridade. Como muitas vezes nós ouvimos de pessoas que julgam que têm grandes missões, mas que ainda não descobriram quais são as suas missões. Ainda estão à procura. Quando o planeta Terra está cheio de necessitados e necessidades. Então não vamos esperar passar o tempo para que tenhamos as condições ideais para fazer o bem primeiro a nós mesmos, pois quando fazemos o bem ao outro, nós sabemos que a vida nos retorna na mesma moeda. E outro ensinamento que podemos tirar dessa lição de Jesus é de que nós não devemos fazer nada sozinhos. Devemos sempre compartilhar com os outros. Porque muitas vezes nós julgamos que nós somos imprescindíveis, que o nosso método de trabalho é o melhor método, que as ideias dos outros não vão acrescentar em nada naquilo que nós estamos fazendo. Lê do engano. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, aquele que criou pela sua vontade, pelo seu pensamento, seguindo as ordens de Deus, as determinações divinas, junto com outros espíritos da mesma grandeza moral que ele, criou o nosso planeta, poderia muito bem dar conta do recado sozinho. Mas ele preferiu contar conosco.
Jesus preferiu estar conosco. E aqui nós vamos trazer então rapidamente um exemplo de um dos apóstolos de Jesus, sem entrar muito no mérito. Vamos falar de Saulo de Tarso rapidamente, sem falar de Paulo de Tarso. Porque o assunto Paulo de Tarso será tema da nossa próxima palestra no dia 16 de outubro, cujo palestrante será o nosso amigo Valdemir Rosa, e já deixamos aqui a todos o convite, para que não percam no próximo sábado. Valdemir falando sobre Paulo de Tarso. Mas vamos falar de Saulo, aquele homem que estava a caminho de Damasco e encontra Jesus. Ele então entra num conflito íntimo gigantesco, porque com a presença energética de Jesus, todos os seus valores, todas as suas crenças, todas as suas tradições, todo o seu conhecimento da lei caíram por terra. Certamente por várias razões, e aqui nós não queremos esgotar o assunto, muito pelo contrário, mas por uma razão específica, que Saulo de Tarso, melhor dizendo, entra em contato com a imortalidade da alma, do espírito. Porque é Jesus, aquele que já havia sido crucificado, morto e enterrado, e sepultado, melhor dizendo. É Jesus quem fala a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Saulo de Tarso começa a compreender um outro significado para a existência humana. E tempos depois, então, ele vai para o deserto. E passa 3 anos no deserto, trabalhando para o seu sustento. E estudando os manuscritos de Levi. E quando ele sai do deserto e que retorna a Jerusalém. E isto está no livro Paulo Estevão, o que eu vou falar a partir de agora, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Ele então em Jerusalém, numa conversa com Simão Pedro, diz para Simão que após muito refletir no deserto, muito estudar os pergaminhos de Levi, ele então se achava, Saulo de Tarso, em condições de ir às sinagogas, falar sobre os ensinamentos de Jesus e converter aos judeus. E Simão, muito sabiamente, diz para Saulo que ele não deveria agir como Judas agiu. Que Judas quis mudar a ordem da política daquele tempo. Quis mudar a situação do povo hebreu que estava sob o domínio dos romanos pela força. E ingenuamente Judas Iscariotes acredita nas palavras das autoridades do templo. E acontece tudo o que aconteceu. E de Simão Pedro para Saulo de Tarso, Judas tentou mudar a ordem estabelecida pela força, mas esqueceu de mudar a si mesmo, em primeiro lugar. E aí que nós percebemos, assim como Saulo de Tarso percebeu que o tempo é um excelente aliado ao nosso favor. E todos nós conhecemos a história que vem pós Saulo de Tarso, a história de Paulo de Tarso. O tempo é um precioso aliado a todos nós. Nós já falamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, há um subtítulo dizendo a missão dos espíritas. E não vamos aqui pegar todo o texto que está neste item, porque é um texto bastante longo. Mas deixamos aqui a todos a sugestão para que busquem conhecer melhor o que está ali posto
por Allan Kardec e pelos benfeitores da humanidade. Mas vamos trazer aqui os 2 últimos parágrafos desta lição, onde o espírito Erasto responde a seguinte questão: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, por quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Se todos aqueles que conheceram a doutrina muitos se perderam, como é que nós vamos saber quais aqueles que continuam firmes nos seus propósitos? Porque já fizeram a opção por seguir Jesus, já são discípulos quase apóstolos. O Espírito Erasto então responde: conheceremos pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão, pelo número de aflitos que consolarão, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal e pelo triunfo de seus princípios, pelo triunfo sobre si mesmos, pelas conquistas que fizerem, em cima dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas dificuldades, naquilo que toda a doutrina espírita o tempo todo fala, sobre a importância do conhecer-se a si mesmo. Conhecendo-se, eu saberei quais são as minhas dificuldades, qual a minha grandeza em relação ao universo, em relação ao planeta Terra, em relação às pessoas, em relação aos bons espíritos, em relação aos outros que convivem comigo. E saberei então que diante de tamanha pequenez que eu tenho que trabalhar muito para vencer todas essas más paixões. É assim que nós reconheceremos, segundo Allan Kardec, o verdadeiro espírita. É aquele que trabalha para vencer as suas más inclinações. Para traduzirmos melhor o que nos disse o Espírito Erasto, nós fomos buscar lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 48. Quando Jesus, então, falando às pessoas, diz o seguinte: se te pedirem a capa, dê também a tua túnica. Se quiserem que tu ande 1000 passos, ande com aquela pessoa 2000 passos. Ouviram o que foi dito: amem a seu próximo e odeiem a seu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amem aos seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam reconhecidos como filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e sobre os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, o que vocês fazem de diferente dos publicanos? Porque os publicanos fazem a mesma coisa. Se saudarem apenas os vossos irmãos, que recompensa tereis? O que vocês fazem demais? Porque os pagãos também fazem isso. Jesus, então, de uma forma muito simbólica, muito sábia, traz para os seus irmãos, para aqueles homens e mulheres, aquela plateia que o escutava, dizendo que nós devemos fazer algo a mais, porque se fizermos aquilo que os pagãos e os publicanos fazem, aquelas pessoas que os hebreus julgavam como pecadores, como pessoas de má vida, que eles, quando passavam, viravam a cara para o outro lado, no meio da rua, para não olharem. Quando aquele jovem rico diz: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Vende tudo e me segue. E o jovem não vendeu, porque ele tinha muitos bens. Mas não é vender no sentido de dar tudo, de vender tudo, de se desfazer de todos os bens.
se tornando então um peso para a sociedade. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas eu cumpro todos os mandamentos, mestre. Tudo bem, que bom. Então vende tudo e me siga. Não basta cumprir os mandamentos. Conseguimos perceber isso? Temos que fazer algo a mais, dar algo a mais de nós mesmos. E se não é dar o material, aqui na simbologia do ensinamento de Jesus, é dar algo de nós mesmos, da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa calma, do nosso tempo, do nosso esforço. É sairmos na chuva socorrendo a quem precisa. É irmos socorrer alguém, mesmo nós estando com problema de saúde. É dar algo mais, aí é de foro íntimo. Cada um saberá o que fazer, como melhor fazer, quando fazer. Pensemos nisso. E diz Jesus, por fim, se os pagãos fazem isso e vocês fazem que nem os pagãos, se vocês fazem as mesmas coisas que os publicanos fazem, não está adiantando nada. Vocês não estão progredindo, não estão conseguindo compreender o meu ensinamento, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. E aqui cabe também uma ressalva. Perfeição absoluta, nós sabemos, é a de Deus. Criador de tudo. Inteligência suprema do universo. Perfeitos sejamos nós a nossa condição, na nossa perfeição relativa possível que nós alcançaremos. Essa podemos dizer com toda tranquilidade. É a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Não sejamos conformados com as coisas do mundo, mas nos transformemos pela renovação do entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, para que cheguemos até Ele complexos, cheios de conhecimento, mas com o coração brilhando, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma impureza. Essa é a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Lá no livro do Antigo Testamento, Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: quem encontra um amigo, encontra um tesouro. No Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 15, versículo 15, Jesus diz aos seus discípulos: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Porque tudo o que eu ouvi do Pai eu ensinei para vocês. Jesus nos ensinou tudo o que nós precisávamos. Mas como Ele mesmo previu, muitas coisas nós nos iríamos esquecer ao longo dos séculos. Outros ensinamentos iríamos transviá-los, segundo as nossas necessidades, as nossas conveniências. E usaríamos então os ensinamentos de Jesus em benefício próprio, prejudicando os nossos irmãos. Por isso que Ele nos mandou a doutrina dos Espíritos, para nos relembrar e para que nós nos coloquemos novamente nos trilhos, nessa estrada iluminada e pavimentada que Ele deixou, chamada Evangelho. O seu ensinamento, o seu comportamento e também as suas palavras. Então Jesus, quando convidou aqueles 12 homens lá atrás, Ele convidou amigos amados, porque no livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, a Chico Xavier, na lição Os Discípulos, Jesus os chama de
discípulos amados. Então Jesus convidou amigos amados, ou amados amigos, para contribuírem na divulgação do seu Evangelho, no trabalho de implantação do reino de Deus no coração dos homens. É o que Jesus diz para o sacerdote Hanã, lá também no livro Boa Nova, na lição Primeiras Pregações, quando o sacerdote pergunta para Jesus o que ele entende ser o reino de Deus. Ele diz: sacerdote, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, há 2000 anos, Jesus nos fez um convite para que nós o auxiliássemos a implantar o reino de Deus no coração dos homens. E neste momento tão delicado que vive o nosso planeta Terra, de tantas dificuldades, de tantas novidades, hora preciosa para todos nós. Nós, já sabedores de que temos que optar. Não podemos mais ficar em cima do muro. Temos que escolher se continuamos fazendo parte da multidão, se continuamos por muito mais tempo como discípulos, ou se queremos, mesmo sendo discípulos, em alguns momentos da nossa vida, e que esses momentos se tornem cada vez mais contínuos e permanentes, sejamos nós apóstolos de Jesus. Esta é a hora, este é o momento adequado e o momento esperado para cada um de nós. E não esqueçamos nunca que toda a nossa escolha terá uma consequência na nossa vida. Já sabemos qual é a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Nós agradecemos a todos pela atenção, a todos pela paciência, e rogamos a Jesus que permaneça no coração generoso, muito próximo do coração generoso de cada um de vocês. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.